Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte: seu passado não define seu destino. Exatamente, seu passado não define o seu destino, em nome do Senhor Jesus. Olha, gente, o tema da nossa série é como superar os dias difíceis. E nos dias difíceis, pode ter certeza, o passado nos visita. E aí você tem que ter muito cuidado, porque o passado não pode definir o seu destino, o seu futuro e nem quem você é. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Todos os dias, uma palavra de Deus para a sua vida. Fica comigo porque eu tenho chaves de sabedoria para você vencer o passado negativo quando ele visita você nos dias difíceis, em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, gente, olha, a tradição do canal, a gente sempre lê um texto da palavra do Senhor e eu quero ler hoje com vocês em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Gente, olha o que diz esse texto. Não vos lembreis das coisas passadas, olha, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, aleluia, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, toma posse dessa palavra para a sua vida, porque Deus já está dizendo: olha, eu não quero que você se lembre das coisas passadas, porque eu estou fazendo coisa nova na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu tenho 3 chaves de sabedoria para você vencer o passado, principalmente o passado negativo, né? Quando ele chega no dia mau, nos dias difíceis, para tentar exatamente tirar a tua força, o teu foco, certo? A presença de Deus na sua vida, a tua coragem, a tua confiança. É preciso você entender isso de forma muito clara, que o seu passado não define o seu destino. E eu quero começar dizendo o seguinte: olha, quando a gente realmente entrega a nossa vida a Deus, sabe? Quando nós nos entregamos para Ele, nós somos confrontados, né? Pela presença dele na nossa vida, certo? E nós começamos a experimentar uma verdade que liberta e que transforma. E a gente precisa ter essa consciência, gente, que o nosso passado não tem o poder de definir quem somos ou limitar o que podemos realmente nos tornar. Deus, em sua infinita graça, Ele nos liberta do peso das nossas falhas, dos erros cometidos e das dores que carregamos. E interessante que a gente precisa internalizar isso, que Ele, gente, isso aqui é muito sério, que Ele não apenas nos perdoa os nossos pecados, exatamente tudo aquilo que a gente cometeu diante dele que lhe desagradou, mas realmente ele tem esse poder, sabe, de perdoar e de transformar as nossas vidas e escrever uma nova história. Sabe, quando a gente olha à luz da palavra do Senhor, a gente pode ver tantos exemplos na Bíblia de homens e de mulheres, gente, que tiveram passados marcados por vergonha, por dor, por escolhas erradas, enfim. Mas a partir do momento que eles confiaram em Deus, eles começaram a experimentar uma nova vida extraordinária com Deus. Suas vidas foram provadas, né? Exatamente, certo? Pelo poder do Senhor nosso Deus. E eles foram não somente provados, mas aprovados, servindo de testemunho para nós
hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu vou trazer aqui para você exatamente as 3 chaves espirituais de sabedoria que você precisa aprender e colocar em prática. E essas chaves vão te ajudar a superar o passado, deixar realmente o que ficou para trás e avançar com muita fé e determinação para você viver os planos que Deus tem para a sua vida. E a primeira chave que eu quero deixar é o seguinte: olha, confie na transformação que Deus pode fazer na sua vida. É exatamente isso, sabe? Eu já encontrei pessoas que já disseram assim para mim: pastor, o meu passado é tão ruim que ele me persegue até hoje. E eu digo assim: porque você visita ele constantemente. Se você permite que o passado te visite, então você vai ter um problema muito sério. Porque você precisa deixar para trás aquele passado negativo. Você precisa confiar e se permitir que Deus venha transformar a sua vida. E Deus pode fazer isso em nome do Senhor Jesus, sabe, gente? Quando a gente olha na Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, o caso de Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó, todos nós sabemos disso. Alguém cuja história parecia destinada ao fracasso e à destruição. Você pode ver isso no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. No entanto, gente, ela demonstrou fé em Deus quando ela escondeu aqueles espiões israelitas, não é verdade? Ela demonstrou que confiava no Senhor e que o Senhor, através daquela atitude que ela teve com aqueles espiões israelitas, de escondê-los, ela acreditava que Deus poderia salvar não somente ela, mas toda a sua família. E sabe o que aconteceu? O texto é muito claro. Por causa da sua fé, ela não apenas foi salva, ou seja, ela foi poupada da destruição de Jericó, mas também toda a sua família. E o mais interessante, gente, olha que coisa linda, é que o próprio Senhor Jesus entrou na sua linhagem. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 1, versículo 5. Gente, olha a transformação que Deus fez, que Deus realizou na vida de Raabe, porque ela acreditou que o Senhor podia mudar a sua história. Sabe qual é a lição que a gente aprende? É que Deus grava isso na tábua do teu coração. Deus não olha para o seu passado, mas Ele olha para a tua disposição hoje, no seu coração, de fato, de crer, de acreditar e tomar atitudes, exatamente, ter comportamentos, dar passos em direção a essa transformação que Ele pode realizar na sua vida. Assim como Raabe, você precisa confiar. Deus pode sim transformar a minha vida e eu vou viver as promessas de Deus e eu vou realmente fazer algo que mude a minha história. Eu vou me lançar ao Senhor. Eu vou deixar tudo aquilo que desagrada a Deus e eu vou permitir que o passado fique no passado e eu vou focar para Cristo Jesus, o meu Senhor. Olha, gente, como essa verdade é libertadora, é poderosa para a vida de todos aqueles que querem realmente vencer o passado. Aprenda isso. O seu passado não define o seu destino. Tome uma posição hoje. Faça como Raabe, em nome do Senhor Jesus. Você quer ver a segunda chave muito interessante? Liberte-se das amarras do passado com perdão. Exatamente, vou repetir. Liberte-se das amarras do passado
com o perdão. Gente, olha, muitas vezes também já encontrei pessoas assim. Eu sempre digo aqui que as chaves de sabedoria que a gente escreve, que a gente deixa aqui, são de atendimentos pastorais, certo? Nesses mais de 30 anos servindo ao Senhor, atendendo pessoas, conversando com pessoas. Gente, e eu já vi tudo isso que eu tô colocando aqui, são coisas que eu já vi, eu já conversei. E talvez você seja uma pessoa que realmente pense assim: ai, pastor, meu passado é tão terrível que eu mesmo não consigo me perdoar. Eu já encontrei pessoas assim: eu não consigo me perdoar, pastor. Pastor, eu não consigo me perdoar. E eu disse: isso aqui, sabe o que está acontecendo? É que você precisa, primeiro, perdoar-se a si mesmo. Exatamente. Quando você perdoa a si mesmo, esse é o primeiro processo para você liberar perdão a outros. Então você está vivendo uma prisão espiritual, um cativeiro espiritual, uma amarra na sua vida. E isso vai impedir de você conquistar, de você avançar, de você lutar, de você vencer os dias maus, os dias difíceis. Sabe, gente, quantas vezes as pessoas dizem assim, no momento que está passando o dia mal, sabe, o passado negativo chega, aí fica aquela acusação, não é verdade? Fica aquela culpa, um sentimento de culpa, um sentimento, sabe, terrível na sua vida, certo? Por quê, pastor? Porque você precisa se libertar, certo? E às vezes, diante das circunstâncias da vida, no momento do dia mal, certo? Essa malignidade, podemos assim dizer, esse algo que é maligno, não é verdade? Esse estado mental, certo, aprisionado, opressor, exatamente, uma opressão terrível vem na sua mente e você fica preso, você fica presa. Por quê? Porque existe amarras na sua vida, porque você precisa se libertar, você precisa libertar-se, sabe? E essa libertação, como eu disse, começa com você. Você precisa se perdoar, gente. Olha, isso é muito sério. A Bíblia nos diz, sabe, lá no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54 até o 62, gente, Pedro nega Jesus 3 vezes, certo? No momento mais crítico da sua vida. Agora, apesar do seu arrependimento, apesar da vergonha, tudo que aconteceu, gente, após a ressurreição de Jesus e tal, tudo certinho, certo? E tá tudo certo. Sabe o que ele foi fazer, gente? A Bíblia nos diz que ele simplesmente abandonou o ministério. Ele voltou para a pesca. A Bíblia mostra isso. Ele voltou a pescar. Sabe, gente, ele não conseguia se perdoar. Ele não conseguia se perdoar. Aí quando você vai em João capítulo 21, do 15 ao 19, é um dos textos mais lindos que diz, quando o Senhor chama Pedro, sabe, e começa a confrontar a Pedro. E uma das perguntas que mais tocou o coração de Pedro foi quando Jesus disse assim para ele: Pedro, você me ama, Pedro? Gente, sabe, isso aqui é uma pergunta assim que mexeu com a vida de Pedro, mexeu com a estrutura de Pedro, porque era o mesmo que Jesus estava dizendo assim: olha, eu já te perdoei, você precisa se perdoar, você precisa se libertar disso, Pedro, porque parece que você não se libertou, você voltou a pescar. Eu te chamei para ser pescador de almas, de homens e não de peixes. Por que tu voltou, Pedro? Sabe, gente, é isso que eu tô falando. Às vezes você até vem para Jesus. Quantas pessoas vêm para o Senhor, recebe Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Às vezes está até na igreja, mas não consegue se libertar de culpa do passado. Não consegue se libertar de algo que ficou no passado. E hoje o Senhor está dizendo: você me ama? Está dizendo para você: você me ama? Você realmente me ama? Porque se você me ama, então segue, eu já te perdoei. Segue na caminhada, segue essa jornada. Não deixa que o passado venha paralisar a obra que eu tenho para fazer na sua vida, o chamado que eu tenho contigo. Exatamente, aleluia, as promessas que eu tenho para você. É hora de se perdoar,
É hora de se libertar dessas amarras e acreditar que a minha graça te basta. Sabe qual é a lição que eu aprendo? É que o perdão de Deus realmente nos restaura, sabe? Nos renova. Não importa quão grave tenha sido esse erro, aprenda isso. Deus está disposto a perdoar e a dar um novo propósito na sua vida. Mas você precisa se libertar do passado que te perturba e prosseguir para o teu destino. A terceira e a última chave que eu quero deixar, pastor, eu preciso realmente, pastor, eu preciso vencer. Eu não posso deixar o passado definir o meu destino, pastor. O que eu tenho que fazer? Então não se esqueça. Primeira chave, confie na transformação que Deus pode fazer. Segunda chave, liberte-se das amarras do passado com perdão. E a última, olha só, gente, use suas experiências para construir um futuro melhor. Exatamente. Use as suas experiências para construir um futuro melhor. Eu tenho certeza que nem tudo no passado foi ruim, não é verdade? Tem muita coisa que foi boa. Você precisa entender isso, sabe, gente? Às vezes nós somos como Moisés, né? Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo de Moisés. Moisés era um homem com um passado pesado, não é verdade? Pastor, é verdade. Ele cometeu homicídio, ele fugiu do Egito, ele viveu anos e anos da sua vida, 40 anos da sua vida, tá? Como fugitivo do Egito. Sabe o que acontece, gente? Olha que coisa interessante. Apesar de tudo isso, Deus visitou Moisés depois de 40 anos. Através de uma sarça ardente. Deus o chamou de volta e ainda diz: o projeto que eu comecei, eu vou continuar na tua vida. Tu vai voltar para o Egito para libertar o meu povo. Olha só, gente, apesar dos seus erros, Deus o tornou um dos maiores líderes da história bíblica que a gente pode encontrar. Sabe qual é a lição que eu quero deixar aqui para você hoje? Olha, Deus usa até mesmo os erros do passado para preparar você para o futuro. Assim como Moisés, sabe? Se permita que Deus venha redirecionar a sua vida e use as suas experiências para cumprir o propósito de Deus que Ele tem com você. Seu passado é parte da sua história, mas não define quem você é ou para onde Deus quer levar você. O Senhor deseja transformar a sua dor em um propósito maior. Seus erros em testemunhos e os seus medos em coragem. Confie nele. Liberte-se do que ficou para trás e avance com fé rumo ao destino que Ele preparou para você. Eu vou deixar agora na tela final. Eu vou fazer uma oração por você. Eu quero que você ore comigo, certo? Mas eu vou deixar aqui na tela final uma palavra de Deus, um devocional que a gente já teve muitos acessos. Foram muitos acessos, muitas visualizações. E essa palavra que eu vou deixar vai te ajudar nessa jornada cristã. Qual é a palavra, pastor? Essa aqui, olha. Na tela final eu vou deixar, você vai clicar. Quando eu terminar, você vai clicar e assista. A importância de se levantar e seguir em frente. Glória a Deus. A importância de se levantar e seguir em frente. Eu vou deixar aqui na tela final para você, tá bom? Ore agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje
e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilha com 7 pessoas lá no WhatsApp dela. Envia essa palavra em nome do Senhor Jesus. Clique agora na tela final e assista, participe, porque Deus vai continuar falando a importância de se levantar e seguir em frente. Um forte abraço. Deus te abençoe.